Pai do Senhor, queridos irmãos, eu sou Elcio Silva e nós vamos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estaremos estudando sobre a lição número 8 da classe dos jovens, que traz como título a realidade bíblica do trabalho. Que lição importante, que temas importantes que nós estamos estudando nesse trimestre e essa lição em particular, 26 de maio, 2024, que traz conhecimentos profundos, lições profundas para nós, lições valiosas, para que nós possamos entender um pouquinho sobre essa realidade do trabalho. E o texto principal, diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, conforme Eclesiastes 9 e o verso de número 10. O resumo da lição diz: o trabalho foi projetado por Deus para que nós desenvolvamos nossos talentos e os sirvamos por meio deles. E eu fiquei muito feliz quando eu li o título dessa lição e poder ministrar sobre ela, porque desde que eu me lembro, quando eu tinha 7 anos de idade, eu já trabalho. Então, desde muito cedo, a gente aprendeu a trabalhar, ajudando os nossos pais. E quando eu fiz ali a minha 18 anos, depois que saí do batalhão do Exército Brasileiro, eu comecei o meu desenvolvimento profissional, o meu trabalho numa empresa e lá estou até hoje. Então eu tenho muita honra de falar sobre a realidade bíblica do trabalho, porque em determinados momentos da minha vida, que isso vai chegar esse momento para você, se ainda não chegou, da gente chegar a pensar o seguinte: será que o meu trabalho ele está agradando ao Senhor? Será que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou desenvolvendo nessas 8, 9 horas, quando eu estou lá dentro da minha empresa, eu estou agradando ao Senhor? São perguntas como essa. Se a pessoa que está dirigindo um ônibus, ou apertando o botão de uma máquina, ou fazendo uma cirurgia como um médico, ou até mesmo fazendo o café da manhã, o almoço como os cozinheiros, se o trabalho deles tem a mesma importância de um culto quando você vai na igreja, ou de uma pessoa que trabalha no reino de Deus como um missionário, como um pastor. Será que tem o mesmo grau de importância? Então, sempre a gente vai refletir na nossa mente sobre essas questões. E em determinados momentos da minha vida, eu também cheguei a pensar isso, porque a gente passa a maior parte da nossa vida, nós passamos dentro do nosso ambiente de trabalho. Se você for contar 8, 9 horas por dia, soma isso no mês, soma isso no ano, e soma isso a quantidade de tempo que você já está desenvolvendo um trabalho. Então nós passamos aí metade ou um pouco mais da metade da nossa vida dentro de uma empresa ou trabalhando, executando aquele trabalho. E que grau de importância tem isso aos olhos de Deus? Essas questões sempre vêm à nossa mente. Se o meu trabalho, que nós chamamos de secular, se o meu trabalho secular ele tem o mesmo grau de importância das atividades que eu faço na minha igreja, o trabalho que eu faço na empresa tem o mesmo grau de importância que eu faço o meu trabalho na igreja. Como que Deus vê quando eu estou realizando a atividade que eu realizo lá no meu local de trabalho? Será que Deus ele se interessa por isso? Ou não? Ou vou deixar essa caminhada lá no meu trabalho e vou me dedicar somente às coisas
de Deus, somente as coisas da igreja, né? Essas questões, elas sempre rondam o nosso coração, sempre está na nossa mente, isso sempre ronda. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre essa realidade. E a Bíblia, ela é muito clara quando traz essas questões do trabalho, né? Então, vamos para a nossa lição. A gente tem alguns objetivos aqui para nós hoje. O primeiro deles é mostrar a perspectiva bíblica do trabalho. E o outro é saber qual é a relevância do nosso trabalho aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade. E em terceiro aqui, ressaltar alguns conselhos importantes a respeito do trabalho. E até como orientação aqui que nós trazemos sempre aos professores que vão ministrar essa aula, para você perguntar para os seus alunos qual é o nível de motivação que ele está nesse momento lá no trabalho dele. O trabalho que ele faz, ele vê isso como relevante ou não? Independente do que ele faz no seu dia a dia, na sua empresa ou na sociedade, o trabalho que ele executa, aquilo que vem, o pão de cada dia, aquilo que vem o sustento da casa dele, que ele paga a faculdade, que ele sai com seus amigos, que vem o salário no final do mês. Qual é o nível de motivação que ele tem? Porque tem algumas estatísticas que mostram que cerca de 5 a 8% das pessoas, eles estão pensando neste exato momento: eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de trabalho. Porque eles não estão contentes, eles não estão felizes no local de trabalho aonde eles estão. Então, o nosso primeiro tópico aqui, né, ele vai dizer sobre a perspectiva bíblica do trabalho e como que era visto o trabalho antes da queda. Quando a gente vai olhar para o livro dos Gênesis, fica muito claro o objetivo de Deus ter colocado Adão e Eva no Jardim do Éden. Conforme Gênesis, a Bíblia vai descrever que eles foram colocados ali para lavrar e cuidar do jardim. Então existia um objetivo muito claro, que a maneira que eles tinham de atender a convocação divina, o chamado de Deus para Adão e Eva, o comissionamento de Adão e Eva, atender às expectativas que Deus tinha para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, isso antes da queda, antes do pecado, era eles lavrar e cuidar do jardim. Esse era o ofício principal de Adão e Eva. Então, o trabalho fica muito claro que para Deus o trabalho que eles executavam era um serviço honroso, era um tipo de adoração que eles faziam a Deus quando eles cuidavam da terra, quando eles lavravam a terra, quando eles cuidavam daquilo que Deus havia feito. Deus plantou o Jardim do Éden, colocou o jardim lá no Éden e colocou Adão e Eva para cuidar desse jardim. Então a forma deles agradarem a Deus, que era por meio desse trabalho, e eles agradavam ao Senhor cuidando, eles sendo mordomos daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia plantado. Então, é como se você chegasse para o seu filho, por exemplo, e plantasse uma árvore e falasse: filho, essa árvore é sua, cuide dela. E quando você vê o seu filho cuidando dela, cortando, podando, regando com água, tirando os matinhos de volta da árvore, você olha para aquilo, qual é o sentimento que a gente tem? De fato, era dessa forma que Deus ele olhava para Adão e Eva quando eles cuidavam do Jardim do Éden. Essa interação entre o homem e a natureza, essa interação entre o homem e o trabalho, era dessa forma que Deus ele olhava assim para eles cuidando, o cuidado que eles tinham com aquilo que Deus havia plantado. Então, quando a gente olha o trabalho após a queda, a gente percebe que o trabalho ele ficou mais difícil, porque Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19 diz o seguinte, que do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que se tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e ao pó tornará. Então, desde o princípio, Deus ele entendeu que o homem deveria ser produtivo cuidando do jardim,
cuidando da terra, sendo mordomo daquilo que Deus criou. No entanto, quando o pecado entra, a Bíblia faz questão de dizer que o homem foi expulso do jardim. E Deus colocou ali um anjo para cuidar do jardim do Éden, e eles foram colocados para fora do jardim, e foi então que o trabalho começou a ficar mais difícil. Ficou mais penoso para o homem, porque a partir dali a terra começou a produzir espinhos, conforme Gênesis, começou a surgir ervas daninhas, e então ficou mais difícil de cuidar da terra. E o trabalho com o passar dos tempos, então aqui está escrito o seguinte: de forma inicial o homem procurou lavrar a terra. Então a terra ele começou a viver então de forma a plantar, colher, caçar, pescar, e foi dessa forma então que iniciou as coisas. E aí, de tanto o pecado ele foi se multiplicando, que as coisas foram ficando mais difíceis também para o homem. Porque além disso, o homem começou a desenvolver técnicas para que essa terra pudesse produzir mais. Foi onde veio, por exemplo, os agrotóxicos, né, onde a gente começou a utilizar algo que viesse a danificar a terra. A maldade desceu ao coração do homem e até chegamos ao ponto, por exemplo, os senhores daquela época tinham escravos. Né? Eles tinham lá os seus escravos que eram pagos ou até mesmo às vezes viviam lá somente pela comida, mas ele era conhecido como a época da escravidão. E a gente lembra muito bem, estudamos isso nas aulas, né? Os senhores feudais, os donos de escravos, inclusive isso é relatado em muitas passagens na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. É claro que a partir do momento que homens de Deus, o Evangelho veio, o Evangelho entrou, homens de Deus começaram a enxergar isso como algo desagradável ao Senhor, então eles começaram a lutar contra. Por exemplo, John Wesley, John Newton e vários outros, né, que foram precursores desse trabalho de pregações e até mesmo leis, né, contra a escravidão, e especialmente no Brasil, né, que foi abolido a escravidão, conhecido como a Lei Áurea, né, que foi assinada pela princesa Isabel, inclusive foi da autoria de um cristão, né, de um protestante, chamado Rodrigo Augusto da Silva. Ele foi lá, apresentou ao Senado essa proposta de lei e foi abolido a escravidão no Brasil. A gente sabe, né, a gente aí que estamos nessa época agora, onde o capitalismo, né, ele sempre é muito enaltecido, então a gente precisa cuidar muito disso, né, para que os patrões, aquelas pessoas que são empresários, eles não estejam subjugando seus empregados, mas que também, por outro lado, isso é verdadeiro, que aqueles que são empregados, eles precisam cuidar muito bem também para não usar isso como exemplo, não usar isso como uma ferramenta de escape e dizer o seguinte: não, ele está querendo somente vir aqui que a gente venha trabalhar de forma que a gente usa muito nas nossas expressões, que sugar os seus funcionários, e a gente usar isso de forma a se revoltar contra o nosso patrão, que são coisas que não se agradam, né? E é muito importante a gente também lembrar, né, nessa nossa época agora, que nós estamos, né, numa época onde as pessoas, eles sempre então estão encontrando motivos para fugir do trabalho. E até mesmo empresas que têm alguns tipos de trabalho que são um serviço mais braçal. Vamos citar aqui vários exemplos, por exemplo, da construção civil, que tem um trabalho um pouco mais braçal. E entre outros serviços, né, que até mesmo a própria agricultura, né, são serviços assim, que são mais difíceis de encontrar funcionário, encontrar pessoas que queiram trabalhar nesse tipo de serviço. Mas isso é errado? Não, isso não é errado de nenhuma forma. No entanto, a gente não pode usar isso como desculpa de que não existe trabalho. E a gente acaba até deixando a nossa família passar necessidade,
ou até mesmo fugindo de certo tipo de trabalho, porque a gente, de fato, vemos aí uma realidade que muitas pessoas não querem trabalhar. Então, nós vamos cuidar disso, porque Deus ele não se agrada disso. A Bíblia diz, né, que digno é o obreiro do seu salário. E isso não é só o obreiro, digno é o funcionário do seu trabalho, do seu sustento, do seu salário, do seu sustento que ele ganha lá no final do mês. Aquele dinheirinho que você ganha lá no final do mês, esse dinheiro ele é abençoado, porque foi com o suor do seu rosto que você conquistou isso. Portanto, se você está aqui hoje me ouvindo essa lição e você pensa que eu estou desempregado, Elson, eu estou passando por uma luta muito difícil, financeira, eu quero que você peça ao Senhor que dê um trabalho para você, mas eu já quero dizer para você, não fique escolhendo o serviço, não fique escolhendo o serviço para que você possa dizer assim, não, esse aqui é muito pesado. Não, às vezes Deus ele quer usar você, ele quer testar a sua fé, mas você procura correr do serviço, correr do trabalho. Deus não se agrada disso. Enfrente isso, enfrente. E eu sei que Deus ele honra aqueles que se esforçam, aqueles que vão lá, às vezes ele sofre no início, né? No início da sua trajetória, sofre, mas começa a estudar, começa a se preparar para as oportunidades, fazer a coisa certa sempre, né? Lá no seu trabalho, procure não chegar atrasado, procure evitar faltar ao trabalho por qualquer motivo. E se você precisar faltar, dê satisfação para o seu patrão, dê satisfação para a sua liderança. E procure, quando você está lá dentro, procure fazer o seu horário certinho, né? Para que você não fique matando tempo por ali, porque você é cristão. Dê bom exemplo lá no seu trabalho, você vai ser honrado lá. Deus vai honrar você lá. Então, se prepare para as oportunidades e faça a coisa certa. Eu procuro sempre dizer o seguinte, que quando você tem ali um feijãozinho com arroz, às vezes um ovo frito, né? Não, uma comidinha saborosa, bem temperadinha, não é gostoso? É gostoso. Esse é o feijão com arroz, você precisa fazer no seu trabalho, que é chegar no horário, trabalhar de forma séria, né? Evitar faltar ao trabalho, se dar bem com as pessoas, e para que o seu trabalho seja, o seu horário lá dentro seja produtivo lá dentro. Não fique matando tempo por lá, ok? Deus vai honrar você. Procure fazer a coisa certa. E aí, o nosso ainda dentro aqui desse subtópico aqui, né, que o trabalho ele passa a ser, então, né, o trabalho com o passar dos tempos ele se evoluiu. Nós temos vários exemplos da evolução do trabalho, né, que nos países subdesenvolvidos aí que a realidade dessa questão da tecnologia que vem se desenvolvendo dia após dia, é importante nós olharmos para isso também. Porque às vezes a gente acaba ficando para trás, sabe? E a gente acaba não desenvolvendo todas as habilidades que a gente tem, porque a gente não se atualiza. Mas o trabalho ele foi sempre se desenvolvendo ao longo do tempo. Foi surgindo novas máquinas, foi surgindo novos meios de trabalho, foi surgindo novas formas de trabalho, novas formas de ganhar dinheiro. E eu costumo sempre citar exemplos de pessoas que às vezes ele tem uma limitação, ele tem às vezes uma falta de um braço, a falta de uma mão, a falta de uma perna, só que isso daí não impede ele de ser produtivo, não impede ele de trabalhar. Porque nós entendemos que Deus ele se agrada do trabalho. E aí nós seguindo em frente aqui, a gente vê também no tópico número 2 aqui, a relevância do trabalho. Tem o subtópico número 1, que ela fortalece o nosso testemunho. A palavra de Deus, ela elogia pessoas que se dedicam a ser excelentes profissionais. E vários exemplos bíblicos aqui a gente tem. Por exemplo, quando você vê o caso de José. José, quando foi para o Egito, a gente vê, né, o desenvolvimento que ele teve lá no Egito. Quando Daniel foi para a Babilônia, né, jovens como
Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para a Babilônia junto ali com Daniel. Então eles foram muito úteis naquela geração, naquele tempo. E Deus honrou essas pessoas de uma forma muito especial. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte sobre isso, que o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e entre os irmãos repartirá a sua herança, que é Provérbios 17, verso 2. Então é certo que ser um bom profissional, você sempre vai ter muitos êxitos. Sempre vai ter muitos êxitos. Então, e o cristão, nós como cristãos, temos essa incumbência de fazer um trabalho muito bem feito. O exemplo de Jesus e Paulo está muito claro aqui no subtópico número 2, que foram o exemplo de pessoas que trabalharam. O Messias, o próprio Jesus mesmo, quando a gente vai olhar o desenvolvimento profissional de Jesus ao lado do seu pai, ele era carpinteiro. E pode ter certeza que muitas pessoas na sua época se alimentaram na mesa que Jesus havia construído ao lado de seu pai na carpintaria. O próprio apóstolo São Paulo, ele era construtor de tenda. Ele fazia tenda, inclusive foi ele mesmo que ele usava esse ofício que ele tinha de construtor de tenda para trazer sustento para o seu próprio ministério. E a gente vê muito isso na nossa atualidade, e países onde pessoas que não conseguem entrar para falar de Jesus, como missionário para falar de Jesus, mas eles entram como profissionais. Eles entram como homens de negócio. E quando eles entram naquele país, eles começam a trabalhar ali, mas no mesmo momento em que eles estão trabalhando, eles também estão dando testemunho, estão evangelizando, estão falando de Jesus. Quantas vezes nós já tivemos curiosidade de saber por que aquela pessoa ela tem aquele tipo de atitude no local de trabalho. Ela não mente, não passa a perna nos outros, ela procura não sonegar impostos, procura fazer tudo certinho. Quantas vezes nós já tivemos curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre aquela pessoa? Porque ela está dando testemunho de cristão naquele ambiente de trabalho. E no subtópico número 3 aqui está sobre o descanso. Por certo, você já deve saber que o descanso ele é fundamental para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Se até Deus descansou, é porque o descanso pode ser considerado, sim, muito importante. A sua qualidade no sono, né? Quando você tem uma noite de sono, no outro dia você passa a ser mais produtivo no seu trabalho. Porque o descanso, de fato, ele é muito importante. E a Bíblia diz o seguinte, ó, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11 e o versículo 28. Então, tem descanso, querido, que nós só vamos encontrar em Jesus. Nós vamos até Jesus e nós encontraremos descanso. Agora, do nosso trabalho, nós precisamos, de fato, ter aquele momento de pausa do nosso trabalho. Então, existem pessoas que fazem excesso de hora extra. Todos os finais de semana estão fazendo hora extra. E às vezes eles têm isso como um propósito por algum tempo, isso de maneira nenhuma se torna errado. Agora, quando isso vira hábito, aí a gente deixa de lado o nosso descanso. Quando você tem uma pausa lá no seu trabalho, procure de fato descansar. Procure de fato não ficar usando em excesso as suas redes sociais, para que esse descanso acabe não tendo muita efetividade. Mas o descanso, ele é de fato muito importante. Quando você vê a nossa atualidade, né, você vê que nós temos o domingo. O domingo ele é considerado como o dia de descanso. Quando você vê em Levítico, Deus ele estabeleceu que a terra produzisse durante 6 anos e no 7º ano ela ficasse pelo menos um ano descansando. Porque tudo precisa
ter um descanso, nós precisamos descansar. Deus descansou da sua obra quando fez a criação. E nós também precisamos ter, então, esse período de descanso. Deixa eu ver aqui só um trecho aqui da nossa lição, que é importantíssimo você destacar ali com os seus alunos. Olha só, quando a gente não tem esse descanso, ali está escrito, nós podemos pagar um preço muito alto quando você negligencia o descanso. Você sabia que tem hormônios no nosso corpo que eles desenvolvem células no nosso corpo que elas rejuvenescem quando nós descansamos, quando nós dormimos um tempo adequado? A nossa saúde física é fundamental nós termos ali o nosso período de descanso, tanto no nosso sono quanto no nosso corpo físico, a gente parar para descansar também. E aí o nosso último tópico ali, né, diz os conselhos a respeito do trabalho. Não use a fé para deixar de trabalhar. Olha que importante isso, né? Como é importante. Então, o trabalho ele é fundamental. Deus ele deu tanta inteligência para os seres humanos. Deus deu tanta inteligência, e quando você vê Deus ele criando as coisas, né? Deus, se você for ver, por exemplo, o algodão, Deus ele que criou o algodão. O algodão ele é usado para fazer tantas coisas, né? Agora só é possível o algodão ele chegar na mesa das pessoas se alguém ir lá e plantar esse algodão. Da mesma forma os alimentos. Você olha, por exemplo, o feijão. É gostoso um feijão, não é gostoso comer feijão? Mas ele só é possível chegar na mesa das pessoas se alguém plantar. Se passar pelo trabalho de alguém. E existem pessoas que negligenciam isso e até mesmo acham que o trabalho ele é tão penoso, que é um castigo de Deus o trabalho. Que não existe de nenhuma maneira o trabalho é castigo de Deus. O trabalho ele é bênção de Deus para a nossa vida. Foi Deus que deixou. Deus ele se agrada quando a gente trabalha, quando a gente usa o nosso trabalho de uma forma a honrar o Senhor com tudo aquilo que a gente faz. Então aqui está um conselho bíblico para nós. Um dos maiores erros que um cristão ele pode fazer é deixar de trabalhar na vida secular e colocar um peso para os irmãos. Aqueles que falam assim, eu vou viver da fé a partir de agora. E eles não têm mais um sustento para si. Eles até mesmo às vezes deixam a sua família passar necessidade com aquela desculpa, né, que usando a fé para deixar de trabalhar. Olha, eu sou sincero em dizer para você que muitas pessoas, às vezes é preguiça, e a preguiça ela é pecado, meus irmãos. Então deixe isso, você que é professor, deixe isso muito claro para os seus alunos lá, que a preguiça ela é pecado. Enquanto você tem vitalidade, enquanto você tem força, procure trabalhar de forma honrosa, procure ganhar o seu sustento lá no final do mês e economize para quando você chega lá, você não ter mais vitalidade, você conseguiu conquistar alguma coisa com o trabalho das suas mãos. Não fique deixando o tempo passar. E o tempo passa e você fica dando desculpa. Então, a ordem designada por Deus foi que tivesse uma vida produtiva. E com certeza, isso não está designando aqui a pessoas que às vezes ficam lá toda a vida precisando de ajuda, sendo que ele consegue trabalhar, consegue produzir algo, mas ele não produz porque usa a fé como desculpa. O subtópico número 2 aqui, trabalhe como para o Senhor. Esse tópico aqui ele é lindo, querido, porque todo o trabalho que nós fazemos, não importa qual seja o seu trabalho, se você está fazendo isso e não está desagradando ao Senhor com o seu trabalho, que também existe trabalho que desagrada ao Senhor, que é antibíblico. E se você está trabalhando de forma honrosa lá na empresa, você não está fazendo somente para o seu patrão. Procure fazer com excelência, não é porque você está fazendo para o seu patrão, porque você está lá ganhando o seu sustento para a sua família, você está ajudando o país, o desenvolvimento do país, o desenvolvimento lá da sua empresa, e Deus ele se agrada com isso. Faça todas as coisas como se estivesse servindo ao Senhor. Você já parou para pensar que o nosso trabalho é também conhecido como serviço?
Então o trabalho que você tem lá, o serviço que você tem, não importa qual seja, se você é um recepcionista de um hotel ou de um hospital, recepcionista, ou você trabalha no mercado, você está servindo as pessoas. Você já imaginou a importância do seu trabalho? Você que é um pedreiro, por exemplo, você está levantando um tijolo onde vai abrigar uma família embaixo de uma casa. Você que trabalha numa empresa, no ramo de automóvel, você está fazendo um automóvel onde vai permitir que uma família seja mais feliz, ela consiga se locomover para fazer uma viagem. Olha a importância do seu trabalho, então aprenda a valorizar o seu trabalho. O seu trabalho ele é importante. E faça isso com muita ousadia, com muita honra, porque aqui, ó, se por um lado Deus fala aos servos, ele também adverte todas as pessoas que o trabalho dele precisa honrar ao Senhor. Então não importa se você é servo ou se você é senhor, você está servindo as pessoas. E servindo as pessoas é como se estivesse servindo a Deus. E Deus, ele se agrada com isso. Faça todas as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Subtópico número 3, não retires a tua mão. Um dos conselhos que Salomão nos dá aqui para quem trabalha é que pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu sabes qual procederá, porque tu sabes qual prosperarás, se esta, se aquela ou se ambas. Você não sabe qual é que vai prosperar. Então não retire a tua mão, continue semeando. Você que está começando agora a tua vida profissional. A velocidade ela é importante, sim, mas a constância é mais eficiente. Então procure fazer o seu trabalho hoje bem feito, mas amanhã da mesma forma. Não faça hoje bem feito e amanhã relaxadamente. Procure fazer o certo hoje, amanhã, daqui 1 ano, e se for preciso daqui 10 anos, daqui 20 anos, faça de forma correta, da forma certa, com excelência lá no seu trabalho. Continue semeando, porque na hora certa esse fruto vai germinar. Alguém vai olhar por você. Alguém vai olhar para você, não se importe se você acha que ninguém está olhando para você. Deus, ele está olhando para o trabalho que você desenvolve. Então Deus, ele se agrada do seu trabalho. E eu sou muito franco em dizer para você que o seu trabalho, ele é importantíssimo. Assim como aquele trabalho que você faz na casa de Deus. O trabalho que você faz lá na sua empresa é tão importante quanto aquele que você desenvolve na igreja. Então desenvolva de forma excelente tudo aquilo que você faz. Faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Nós devemos ser diligentes em forma das tarefas, pois no tempo certo haverá colheita daquilo que nós plantamos. Hoje você está no tempo de semear, você está semeando. Então, nós só trabalhamos e a colheita, ela é certa daqui a um tempo. A colheita às vezes depende da gente, querido, muitas vezes não depende de nós. Depende daquilo que o Senhor determina, que vai nascer, que vai germinar, que vai brotar e que nós iremos colher. Então o trabalho, ele é uma bênção. É isso mesmo, o trabalho, ele é uma bênção. Quando Deus criou a humanidade, ele nos abençoou, pedindo que a nós ajudasse nesse desenvolvimento da humanidade. E aí por isso que veio todo esse desenvolvimento. Quando você faz alguma coisa, seja na área da tecnologia, seja na área usando a sua criatividade naquilo que você faz, você está ajudando no desenvolvimento da criação de Deus, da criação da humanidade. E a nossa conclusão, para nós encerrar aqui, então, foi Deus quem instituiu o trabalho. Foi Deus quem instituiu o serviço. Por isso que você está lá servindo. Então, por entender que ele é útil para a humanidade, é que nos faz prosperar e desenvolver nosso talento. O trabalho é onde passamos a maior parte do nosso tempo.
mais tempo até que nossas próprias famílias. É isso mesmo. Faça do seu ambiente de trabalho um ambiente familiar. Aquelas pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho, haja como se eles fossem seus irmãos. Não importa se eles são ímpios, não importa. Faça como se eles fossem seus irmãos. Trate ele como irmãos. Não fique falando mal um para outro, do seu patrão, do seu líder. Não faça isso. Haja lá dentro como se fosse um ambiente de família. Porque eu só tenho uma coisa para dizer para você, para nós encerrar aqui. Foi Deus que plantou você lá. Foi Deus que colocou você lá. Deus tem um propósito para você naquela empresa. Deus tem um propósito para você lá naquele trabalho. E quando você negligencia isso, você está dizendo que Deus errou. Porque foi Ele que permitiu você entrar lá. Então faça aquele trabalho bem feito, com muita ousadia. Porque Deus vai usar você lá. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Isso certamente inclui as horas que nós passamos lá no nosso local de trabalho. Lá também nós honramos ao Senhor, aquele círculo de amizade que você tem lá dentro lá. Eles vão contribuir para aquilo que nós chamamos de carreira profissional. É o que você vai fazer, o que você vai ser no desenvolvimento da sua carreira profissional, lá no seu local de trabalho. Então a realidade bíblica do trabalho é que Deus abençoou o nosso trabalho. E diz que o nosso sustento, ele vem de lá. E é essa a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com ela. E se você gostou, eu peço para que você compartilhe com mais pessoas. Mais pessoas irão ser abençoadas por esses tópicos tão lindos que nós aprendemos aqui nessa pré-aula. Deus te abençoe e até a próxima.